O homem não tem um corpo separado da alma. Os mortos têm estradas. Elas correm, filas diretas de trens fantasmas, de carruagem de sonhos, cruzando a devastação por trás de nossas vidas, portando um infindável tráfico das almas que partiram. Sua batida e pulsão podem ser ouvidas dos lugares fraturados do mundo, por entre fendas abertas por atos de crueldade, violência e depravação. Sua carga, os mortos errantes, pode ser avistada quando o coração está prestes a estourar, e visões que deveriam ficar ocultas vêm claramente à tona. Há placas nessas estradas, e pontes e acostamentos, há pedágios e interseções. É nessas interseções, onde multidões de mortos caminham e se misturam, que essa estrada proibida tem mais chances de vazar até nosso mundo. O tráfego é intenso nos cruzamentos, e as vozes dos mortos ficam estridentes ao máximo. Aqui as barreiras que separam uma realidade da outra se afinam com a passagem de incontáveis pés. Uma das interseções da Estrada dos Mortos ficava localizada em Tollington Place, número 65. Apenas uma casa isolada, com frente de tijolos que imitava o estilo georgiano, o número 65 não era memorável em nenhum outro aspecto. Uma casa antiga e esquecível que, despida da grandeza barata que antes reivindicava para si, permanecera vazia por uma década ou mais. Não era a umidade ascendente que afastava os inquilinos do número 65. Não era a podridão dos porões, ou a subsidência que tinha aberto na fachada uma rachadura que se estendia do degrau da porta até as cornijas. Era o ruído da passagem. No andar de cima, o barulho daquele tráfego jamais cessava. Ele rachava o gesso das paredes e empenava as vigas, fazia as janelas chacoalharem. Também fazia a mente chacoalhar. A casa da Tollington Place, número 65, era mal assombrada, e ninguém podia possuí-la por muito tempo sem ser dominado pela insanidade. Em algum ponto de sua história, um horror foi cometido naquela casa. Ninguém sabia quando ou o que, mas mesmo ao observador destreinado, a atmosfera opressiva da casa, particularmente no andar de cima, era inconfundível. Havia uma memória e uma promessa de sangue no ar do número 65. Um odor persistente nos seios da face, que revirava até o estômago mais forte. A construção e seus arredores eram evitados por animais nocivos, por pássaros e até mesmo por moscas. Nenhum tatuzinho rastejava na cozinha. Nenhum estorninho fazia ninho no sótão. Qualquer que fosse a violência ali perpetrada, ela abrira a casa como uma faca rasga a barriga de um peixe. E através daquele corte, daquela ferida no mundo, os mortos espiavam e falavam. Era esse o rumor, de qualquer forma. Era a terceira semana de investigação em Tollington Place 65. 3 semanas de sucesso sem precedentes no reino do paranormal. Usando como médium um novato no assunto, um homem de 20 anos de idade chamado Simon McNeil, a unidade de parapsicologia da Universidade de Essex registrava evidências quase indiscutíveis da vida após a morte. No quarto superior, um quarto que estava mais para um corredor claustrofóbico, o jovem McNeil aparentemente evocava os mortos, e a seu pedido, eles deixavam copiosas evidências de suas visitas, escrevendo em mais de 100 caligrafias diferentes nas pálidas paredes ocres do cômodo. Escreviam, parece, tudo o que lhes ocorria,
Seus nomes, claro, e as datas de nascimento e de morte. Fragmentos de memórias e bons desejos a seus descendentes vivos. Estranhas frases elípticas que sugeriam tormentos presentes e lamentavam por alegrias perdidas. Algumas das letras eram quadradas e feias, algumas delicadas e femininas. Havia desenhos obscenos e piadas inacabadas junto com versos de poemas românticos. Uma rosa mal feita, um jogo da velha, uma lista de compras. Os famosos tinham visitado esse muro das lamentações. Mussolini tinha ido lá, Lennon e Janis Joplin, desconhecidos também, e anônimos, anotavam algo ao lado dos grandes. Era uma espécie de lista de chamada dos mortos. E crescia dia após dia, como se a palavra fosse espalhada boca a boca entre as tribos perdidas, seduzindo-as para saírem do silêncio e assinarem esse quarto vazio com sua presença sagrada. Após uma vida inteira trabalhando no campo da pesquisa psíquica, a doutora Floresco estava bastante acostumada com os fatos duros do fracasso. Chegava a ser quase confortável acomodar-se na certeza de que a evidência jamais se manifestaria. Agora, diante de um sucesso súbito e espetacular, sentia-se exaltada e confusa. Estava sentada, como fizera por 3 inacreditáveis semanas, no cômodo principal do andar do meio, a um lance de escadas do quarto de escrita, e escutava o clamor do andar de cima como uma espécie de espanto, mal ousando acreditar que podia presenciar esse milagre. Tivera aperitivos antes, tentadoras pistas de vozes do outro mundo, mas essa era a primeira vez que a província insistia em ser ouvida. No andar de cima, as vozes pararam. Mary olhou no relógio. Eram 6h17 da tarde. Por alguma razão, melhor conhecida pelos visitantes, o contato nunca se estendia muito depois das 6. Ela esperaria até as 6h30 e então subiria. O que seria hoje? Quem teria deixado a sua marca naquele quartinho sórdido? Devo ajustar as câmeras? Perguntou Reg Fuller, seu assistente. Por favor, murmurou ela, distraída pela expectativa. O que será que teremos hoje? Vamos dar 10 minutos para ele, certo? No andar de cima, McNeil se estirava no canto do quarto e observava o sol de outubro através da janela minúscula. Sentia-se um pouco preso, completamente solitário naquele lugar desgraçado, mas ainda ria sozinho, aquele sorriso caloroso e beato que derretia até mesmo o mais acadêmico dos corações, especialmente o da doutora Floresco. Oh, sim, a mulher estava apaixonada por seu sorriso, os olhos, o olhar perdido que ele lhe dava. Era um belo jogo. De fato, no começo foi apenas aquilo, um jogo. Agora Simon sabia que eles haviam aumentado as apostas. O que tinha começado como uma espécie de teste de detecção de mentiras tornara-se uma disputa muito séria. McNeil contra a verdade. A verdade era simples, ele era um mentiroso. Havia anotado todos esses escritos de fantasmas na parede com pequeninos fragmentos de chumbos que ele escondia debaixo da língua. Batia e estrondava e gritava sem qualquer outro interesse além do logro em si. E os nomes desconhecidos que escrevia, ele ria ao pensar nisso. Os nomes ele encontrava em catálogos telefônicos. Sim, de fato era um belo jogo. Ela lhe prometera tanto, lhe tentara com a fama, encorajando cada mentira que ele inventava. Promessas de riqueza, de aparições aplaudidas na televisão, de uma adulação que ele jamais tivera, conquanto produzisse fantasmas. Ele dava o sorriso novamente. Ela o chamava de intermediário, um inocente transportador de mensagens. Logo subiria as escadas, os olhos em seu corpo, a voz dele prestes a chorar com o patético entusiasmo que ela sentia.
por uma série de bobagens e nomes rabiscados. Gostava quando ela observava a sua nudez, apenas a nudez. Todas as sessões ocorria com ele vestido apenas cuecas, para evitar qualquer auxílio oculto. Uma precaução ridícula. Tudo o que ele precisava era dos pedaços de chumbo sob a língua e energia o bastante para se atirar por meia hora, rugindo sem parar. Suava. A divisão de seu externo estava pegajosa por isso, e o cabelo empapado na testa pálida. Hoje tinha sido o trabalho duro. Ansiava por sair do quarto, escorrer lá para baixo e gozar de admiração enquanto isso. O intermediário pôs a mão dentro da cueca e começou a brincar consigo preguiçosamente. Em algum lugar do quarto, uma mosca, ou talvez várias moscas estavam presas. Já era um pouco tarde para ter moscas, mas podia ouvi-las em algum lugar por perto. Elas zumbiam e batiam na janela, ou em volta da lâmpada. Ele ouvia as minúsculas vozes de mosca, mas não as questionava, demasiado absorto nos pensamentos do jogo e no simples deleite de se acariciar. Como zumbiam essas inofensivas vozes de inseto, zumbiam e cantavam e reclamavam, como reclamavam. Mary Floresco tamborilava na mesa com os dedos. Sua aliança estava folgada hoje. Ela a sentia se movendo no ritmo das batidas. Às vezes ficava apertada, às vezes folgada. Um dos pequenos mistérios que ela jamais analisara apropriadamente e apenas aceitava. Na verdade, hoje estava muito folgada, quase a ponto de cair. Ela pensou no rosto de Alan, no querido rosto de Alan. Pensava nele olhando através do buraco da aliança, como se estivesse descendo um túnel. Seria parecido com a morte dele, mergulhando cada vez mais na escuridão de um túnel? Ela enfiou a aliança mais fundo no dedo. Pelas batidas do indicador e do polegar, parecia que quase sentia o sabor do metal azedo enquanto o tocava. Era uma sensação curiosa, uma espécie de ilusão. Para afastar a amargura, ela pensou no garoto. Seu rosto veio facilmente, tão facilmente, chocando-se contra a consciência dela, com o sorriso e o físico nada memorável, ainda juvenil, como uma garota na verdade. A redondez, a clareza doce da pele, a inocência. Os dedos ainda estavam na aliança, e a acidez que ela provara ficou mais forte. Ela olhou para cima. Fuller estava ajeitando o equipamento. Em volta da cabeça calva, uma nuvem de luz verde pálida cintilava e ondulava. De repente, ela sentiu uma vertigem. Fuller nada via ou ouvia. A cabeça estava curvada para o trabalho, absorta. Mary o encarava inerte, vendo o halo sobre ele, percebendo as novas sensações que despertavam nela, que a percorriam. De repente, o ar pareceu vivo. As próprias moléculas de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio a apertavam com um abraço íntimo. A nuvem em volta da cabeça de Fuller estava crescendo, encontrando uma amigável irradiância em cada objeto do aposento. A sensação inatural nas pontas dos dedos dela também crescia. Ela podia ver a cor de sua respiração enquanto a exalava. Um brilho laranja e rosado no ar borbulhante. Conseguia ouvir, com muita clareza, a voz da mesa diante da qual se sentava. Um choramingo baixo de sua sólida presença. O mundo estava se abrindo, lançando seus sentidos num êxtase, levando-os a uma selvagem confusão de funções. De repente, sentiu-se capaz de conhecer o mundo como um sistema, não político ou religioso, mas um sistema sensorial, um sistema que cresce da carne viva até a madeira inerte da mesa, até o ouro fosco da aliança. E mais, além da madeira, além do ouro, a fenda aberta que levava à estrada. Na cabeça ela ouvia vozes que não vinham de nenhuma boca viva. Olhou para cima, ou melhor, uma força puxou sua cabeça para trás violentamente e se viu encarando o teto.
Estava coberto de minhocas. Não, isso era absurdo. Parecia estar vivo, entretanto, contaminado com a vida. Pulsante, dançante. Ela podia ver o garoto através do teto. Ele estava sentado no piso, com um membro saliente na mão, a cabeça jogada para trás, da mesma forma que a dela. Estava perdido no êxtase, assim como ela. Sua nova visão era da luz latejante dentro e em volta daquele corpo, delineando a paixão que estava instalada em suas vísceras e em sua cabeça derretida de prazer. Teve outra visão. A mentira nele, a ausência de poder onde acreditava existir algo maravilhoso. Ele não tinha o talento de interagir com fantasmas, jamais tivera. Ela podia ver com clareza. Era um pequeno mentiroso, um jovem mentiroso, um doce, branco e jovem mentiroso, sem compaixão ou capacidade de compreender sua ousadia. Agora estava feito. As mentiras haviam sido contadas, os truques realizados, e as pessoas na estrada, mortalmente cansadas de serem mal representadas e escarnecidas, zumbiam na fenda da parede, exigindo satisfação. A fenda fora aberta por ela. Sem saber, ela a havia tocado e apalpado, destrancando-a lentamente. O desejo pelo garoto fez isso. Os intermináveis pensamentos nele, a frustração, o calor e o desgosto com o calor alargaram a fenda de todos os poderes que tornaram o sistema algo manifesto. O amor e sua companhia, a paixão e sua companhia, e a perda eram os mais potentes. Aqui estava ela, a encarnação dos três, amando e desejando e sentindo agudamente a impossibilidade dos dois primeiros. Envolta na agonia do sentimento que negara a si mesma, acreditando que amava o garoto apenas como um intermediário. Não era verdade, não era verdade. Ela o desejava agora, bem fundo dentro dela. No entanto, agora era tarde demais. O tráfego não podia mais ser negado. Demandava acesso ao pequeno trapaceiro. Ela não podia evitar. Tudo o que conseguiu foi emitir uma minúscula arfada de horror, conforme via a estrada se abrir em sua frente e compreender que não estavam diante de uma interseção comum. Fuller ouviu o som. Doutora? Ele olhou por cima dos ajustes e seu rosto, banhado por uma luz azul que ela podia perceber com o canto do olho, portava uma expressão interrogativa. Disse alguma coisa? Perguntou ele. Ela pensou, com um frio na barriga, em como isso estava fadado a acabar. Os rostos de éter dos mortos estavam bem nítidos à sua frente. Ela podia ver a profundeza do sofrimento e se solidarizar pela dor que escutava neles. Percebia de forma clara que as estradas que se cruzavam em Tollington Place não eram avenidas comuns. Ela não assistia ao tráfego feliz e ocioso dos mortos ordinários. Não, aquela casa se abria a uma rota percorrida apenas pelas vítimas e perpetradores de violência, homens, mulheres, crianças que tinham morrido sofrendo todas as dores que os nervos podiam comportar, com as mentes marcadas pelas circunstâncias de suas mortes. Mais eloquentes que palavras, seus olhos anunciavam agonias. Seus corpos fantasmas ainda levavam os sofrimentos que os mataram. Ela também podia ver, misturando-se livremente com os inocentes, seus assassinos e torturadores. Esses monstros frenéticos deliravam com letras de sangue. Espiavam o mundo, criaturas inigualáveis, inauditas, milagres proibidos de nossa espécie, proferindo e uivando desvarios. Agora, o garoto no andar de cima o sentia. Ela ouviu-se virar um pouco no quarto silencioso. Sabendo que as vozes que ouvia não eram zumbido de moscas,
O chiado não era um chiado de insetos. Percebeu, de súbito, que vivia num cantinho minúsculo do mundo, e que o resto, o terceiro, o quarto e o quinto mundos, pressionavam suas costas, famintos e irrevogáveis. A visão de seu pânico também era um cheiro e um sabor para ela. Sim, ela sentiu o gosto dele, como sempre ansiara, mas não era um beijo o que casava seus sentidos, e sim o pânico crescente. Ele a preenchia, a empatia dela era completa. O olhar temeroso pertencia tanto a ela quanto a ele. As gargantas secas proferiam a mesma palavrinha rascante. Por favor, que a criança aprende. Por favor, que ganha cuidados e presentes. Por favor, que até mesmo os mortos, certamente mesmo os mortos devem conhecer e obedecer. Por favor. Hoje, ninguém concederia essa misericórdia. Ela tinha certeza. Esses fantasmas haviam se desesperado na estrada por uma época terrível, portando as feridas com as quais morreram e as insânias com as quais mataram. Haviam suportado a leviandade e a insolência dele, as idiotices, as fabricações que brincavam com suas provações. Desejavam falar a verdade. Fuller olhou para ela com mais atenção. Seu rosto, agora nadando no mar pulsante de luz laranja, ela sentiu na pele as mãos dele. Tinha um gosto de vinagre. "Tudo bem com você?" disse ele. Sua respiração dura como ferro. Ela balançou a cabeça. Não, ela não estava bem. Nada estava bem. A fenda se alargava mais a cada segundo. Do outro lado ela podia ver o céu diferente, o firmamento ardósia que se fechava acima da estrada. Ele arrebatava a mera realidade da casa. "Por favor", disse ela com os olhos se virando para a substância evanescente do teto. Mais larga, mais larga. O mundo frágil que ela habitava fora escancarado até o ponto de ruptura. De repente, rompeu-se como uma represa, e águas negras foram derramadas, inundando o quarto. Fuller sabia que tinha algo de errado. Era a cor de sua aura, o medo súbito, mas não compreendia o que estava acontecendo. Ela sentiu a espinha dele tremer. Podia até ver seu cérebro rodopiar. "O que está acontecendo?" perguntou. O enternecimento da indagação a fez querer rir. No andar de cima, o jarro d'água do quarto de escrita se estilhaçou. Fuller soltou-a e correu para a porta. Ela começou a chacoalhar e balançar conforme ele se aproximava, como se todos os habitantes do inferno estivessem batendo do outro lado. A maçaneta virava e virava e virava. A tinta inchou. A chave ficou em brasa. Fuller olhou de volta para a doutora, que ainda estava fixa naquela grotesca posição, cabeça para trás, olhos arregalados. Ele esticou a mão até a maçaneta, mas a porta se abriu antes que ele conseguisse tocar nela. O corredor do outro lado havia desaparecido completamente. O interior familiar deu lugar à estrada que se estendia até o horizonte. A visão matou Fuller em um instante. Sua mente não tinha forças para abstrair o panorama. Não conseguiu controlar a sobrecarga que lhe percorria cada nervo. O coração parou. Uma revolução revirara a ordem de seu sistema. A bexiga afrouxou, as entranhas falharam, os membros tremeram e entraram em colapso. Enquanto desabava no chão, seu rosto começou a se inchar como a porta, e seu cadáver a chacoalhar como a maçaneta. Ele já era matéria inerte. Cabia nessa indignidade como madeira ou aço. Em algum lugar, ao leste, sua alma se juntara à estrada ferida, na rota até a interseção, onde ele morrera um momento antes. Mary Floresco sabia que estava sozinha. Acima dela, o garoto maravilhoso, a criança bonita e trapaceira, guinchava e se contorcia conforme os mortos punham as mãos vingativas em sua pele lisa. Ela sabia quais eram suas intenções. Podia ver nos olhos deles.
Não havia nada de novo a respeito. Toda história tem algum tormento particular em sua tradição. Ele haveria de ser usado para eles registrarem seus testamentos. Ele haveria de ser a página, o livro, o receptáculo de suas autobiografias. Um livro de sangue, um livro feito de sangue, um livro escrito com sangue. Ela pensou nos grimórios que tinham sido produzidos com pele humana morta. Ela os vira, tocara neles, pensou nas tatuagens que já tinha visto. Exibições de horrores algumas, outras apenas trabalhadores sem camisa, andando pela rua com mensagens gravadas nas costas para suas mães. Não era a primeira vez que escreviam um livro de sangue, mas nessa pele reluzente, meu Deus, esse era o crime. Ele gritava enquanto as torturantes agulhas do vidro do jarro quebrado passavam em sua pele, marcando-a. Ela sentiu as agonias como se fossem dela, e não eram tão terríveis. Mesmo assim ele gritava, e lutava, e desferia obscenidades aos agressores. Eles não prestavam atenção. Faziam um enxame em sua volta, surdos a qualquer súplica ou reza, e trabalhavam nele com todo o entusiasmo de criaturas forçadas ao silêncio por tanto tempo. Mary percebeu como a voz dele se cansava de reclamar, e enfrentou o peso do medo em seus membros. De alguma forma, sentiu ela, precisava subir lá. Não importava o que houvesse do outro lado da porta ou na escada. Ele precisava dela, e isso bastava. Ela se levantou e sentiu os cabelos fazendo um redemoinho na cabeça, pairando como os cabelos de serpentes da górgona medusa. A realidade flutuava. Mal podia ver o chão debaixo de si. As tábuas da casa eram de madeira fantasma, e debaixo delas uma escuridão fervilhante rugia e se escancarava para ela. Olhou para a porta, sentindo o tempo inteiro uma letargia que era muito difícil de enfrentar. Claramente, não a queriam lá em cima. Talvez, pensou ela, até sintam um pouco de medo de mim. A ideia a encorajou. Por que mais se incomodariam em intimidá-la? Se sua própria presença, uma vez aberto esse furo no mundo, agora não lhes fosse uma nova ameaça? A porta empolada estava aberta. Do outro lado, a realidade da casa havia sucumbido completamente ao caos ululante da estrada. Ela deu um passo através dela, focada na maneira com que os pés ainda tocavam no chão sólido, ainda que os olhos não pudessem mais vê-lo. O céu acima dela era azul prussiano, a estrada era larga e arejada, os mortos pressionavam por todos os lados. Ela os enfrentou como se fosse uma multidão viva, enquanto seus rostos, boquiabertos e idiotas, olhavam para ela e a odiavam pela invasão. O por favor se acabara. Agora ela não dizia nada, apenas rangia os dentes e aguçava os olhos em direção à estrada, chutando para frente, a fim de encontrar a realidade dos degraus que ela sabia que estavam lá. Tropeçou ao tocá-los, e um uivo saiu da multidão. Ela não sabia se estavam rindo da sua falta de jeito ou avisando-a que já tinha ido longe demais. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Embora a puxassem de todos os lados, ela estava vencendo a multidão. Em frente podia ver através da porta do quarto onde o pequeno mentiroso estava esparramado, rodeado por seus agressores. A cueca estava nos tornozelos. A cena parecia uma espécie de estupro. Não gritava mais, porém, os olhos estavam loucos de dor e terror. Ao menos ainda estava vivo. A resiliência natural de sua mente jovem tinha aceitado um pouco o espetáculo que se abrira diante dele. De repente, a cabeça se virou e ele olhou direto para ela, do outro lado da porta. Nessa extremidade, ele havia externado um verdadeiro talento. Uma habilidade que era uma fração da de Mary, mas o bastante para fazer contato com ela. Seus olhos se encontraram num mar de escuridão azul
rodeada de todos os lados por uma civilização que eles não conheciam nem entendiam. Seus corações vivos se encontraram e se casaram. Desculpa, disse ele em silêncio. Era infinitamente penoso. Desculpa, desculpa. Ele desviou o olhar. Seus olhos se afastaram dos dela. Ela tinha certeza de que deveria estar quase no topo da escada, os pés ainda pisando em ar, até onde os olhos dela confirmavam. Os rostos dos viajantes acima, abaixo e em todos os lados. Mas ela conseguiu ver, de forma tênue, os contornos da porta e as tábuas e vigas do quarto onde Simon estava deitado. Agora ele era uma massa de sangue, da cabeça aos pés. Ela podia ver as marcas, os hieróglifos de agonia em cada centímetro do torso, do rosto, dos membros. No momento pareceu lampejar uma espécie de foco, e ela conseguiu vê-lo no quarto vazio, com o sol pela janela e um jarro quebrado ao lado. Então sua concentração vacilou, e em vez disso, ela viu o mundo invisível tornando visível, e ele, suspenso no ar, enquanto escreviam em seu corpo por todos os lados, arrancando o cabelo da cabeça e os pelos do corpo para liberar a página, escrevendo nas axilas, escrevendo nas pálpebras, escrevendo nos genitais, nas dobras das nádegas, nas solas dos pés. Apenas as feridas eram algo em comum entre as duas visões, tanto visto atacado pelos autores como sozinho no quarto. Ele sangrava e sangrava. Ela agora alcançava a porta. Sua mão vacilante se esticou para tocar a sólida realidade da maçaneta. Mas mesmo com toda a concentração que podia reunir, ela não ficava visível. Mal havia uma imagem fantasma na qual focar. Embora isso bastasse, ela segurou a maçaneta, girou-a e escancarou a porta do quarto de escrita. Ele estava ali, na frente dela. Não mais que 2 ou 3 metros de ar possuído os separavam. Seus olhos se encontraram novamente, e um olhar eloquente, comum aos mundos dos vivos e dos mortos, se passou entre eles. Havia compaixão naquele olhar, e amor. As ficções caíram, as mentiras tornaram-se pó. Em vez dos sorrisos manipuladores do garoto, havia uma verdadeira doçura que era correspondida no rosto dela. E os mortos, com medo desse olhar, viraram as cabeças. Seus rostos se comprimiram, como se as peles fossem puxadas para o osso. As carnes se escurecessem numa injúria. As vozes ficassem melancólicas com a antecipação da derrota. Ela esticou o braço para tocá-lo, sem mais precisar enfrentar as hordas de mortos. Eles tombaram por todos os lados da vítima, como moscas mortas caindo de uma janela. Ela o tocou, devagar no rosto. O toque era uma bênção. Lágrimas encheram os olhos dele e escorreram por seu queixo escarificado, misturando-se com o sangue. Agora os mortos não tinham voz, sequer bocas, estavam perdidos ao longo da estrada, e sua malícia amaldiçoada. Plano a plano, o quarto começou a se restabelecer. As tábuas do chão ficaram visíveis sob o corpo latejante, cada prego, cada prancha manchada. As janelas surgiram nítidas, e do lado de fora da rua, sob o crepúsculo, ecoava o clamor de crianças. A estrada desaparecera completamente das vistas dos humanos vivos. Seus viajantes voltaram os rostos ao escuro e desapareceram no esquecimento, deixando apenas sinais e talismãs no mundo concreto. No patamar, entre os lances de escada do número 65, o corpo fumegante e inchado de Reg Fuller era casualmente pisoteado pelos viajantes que atravessaram a interseção. Após algum tempo, a própria alma de Fuller chegou à turba e olhou para a carne que antes ocupava, até que a multidão o pressionou em direção a seu julgamento. No andar de cima,
No quarto que escurecia, Mary Floresco se ajoelhou ao lado do jovem McNeil e acariciou sua cabeça empapada de sangue. Não queria deixar a casa em busca de assistência até assegurar-se que os torturadores não voltariam. Não houve nenhum som até o amanhecer, exceto o ruído de um jato atravessando a estratosfera. Mesmo a respiração do garoto era regular e silenciosa. Nenhuma nuvem de luz o rodeava. Todos os sentidos estavam no lugar. Visão, audição, tato. Ela o tateou agora como jamais ousara antes, passando as pontas dos dedos, tão suavemente sobre o corpo dele, percorrendo com os dedos a pele marcada como uma cega lendo braille. Havia palavras diminutas em cada milímetro do corpo, escritas por muitas mãos. Mesmo através do sangue, ela conseguia discernir o modo meticuloso como as palavras se firmaram nele. Até conseguia ler na luz fraca uma frase ocasional. Era prova além de qualquer dúvida, e ela desejava, por Deus, como desejava não ter encontrado. E ainda assim, após uma vida inteira de espera, ali estava, a revelação da vida após a carne, escrita na própria carne. O garoto sobreviveria, era evidente. O sangue já estava secando, e a miríade de feridas se curava. Ele era saudável e forte, afinal, não haveria nenhum dano físico fundamental. A beleza se fora para sempre, claro. De agora em diante, na melhor das hipóteses, seria um objeto de curiosidade, e na pior, de repugnância e horror. Mas ela protegeria e ele aprenderia, com o tempo, uma forma de conhecer e confiar nela. Seus corações estavam inextricavelmente atados. Depois de algum tempo, quando as palavras em seu corpo se tornassem crostas e cicatrizes, ela o leria, traçaria com infinito amor e paciência as histórias que os mortos contavam nele. O conto em seu abdômen, escrito num belo estilo cursivo, o testemunho numa marca formidável e elegante que cobria seu rosto e escalpo, a história nas costas, na canela, nas mãos. Leria todas elas, relataria todas, cada sílaba que brilhava e escorria debaixo de seus dedos adoradores, para que o mundo conhecesse as histórias que os mortos contavam. Ele era um livro de sangue, e ela a única tradutora. Quando a escuridão caiu, ela abandonou a vigília e o conduziu, nu, àquela noite aprazível. Estas são as histórias escritas no livro de sangue. Leia se lhe agrada e aprenda. Elas são um mapa daquela estrada escura que começa na vida e ruma a destinos desconhecidos. Poucos precisarão pegá-la. A maioria partirá de forma pacífica por ruas iluminadas, guiada para fora da vida com rezas e cuidados. Mas alguns escolhidos, os horrores virão, forçando um desvio até a estrada dos condenados. Por isso leia e aprenda. Afinal, é sempre melhor estar preparado para o pior, e é sábio aprender a andar antes de perder o fôlego.